Boa, gente, bom dia para quem está aqui com a gente. Eu sou o Gui, sou CEO da Chiefs. É, deixa eu fazer uma rápida abertura só para colocar um pano de fundo no porquê que a gente faz essas conversas. E esse pano de fundo tem tudo a ver com o debate que a gente vai ter aqui hoje. A gente está acompanhando há alguns anos, né, um movimento onde o mundo inteiro está discutindo no meio de mudanças muito frequentes que os negócios estão passando, se os negócios eles estão só sobrevivendo ou se eles estão conseguindo prosperar nesse tanto de mudança, né? Quando a gente coloca um recorte, até um pouco, a gente estava falando aqui antes de começar, tanto por fatores externos ou internos, a gente vê nos últimos anos, muita coisa forçou os negócios a mudarem com mais frequência, né? A gente viveu pandemia, a gente viveu recessão econômica, tem o próprio amadurecimento do negócio. Agora a gente está vivendo ciclos tecnológicos mais rápidos que vão provocar isso, né? Então, a tendência não é que essa frequência de mudança diminui, é que ela aumente. Quando a gente pega esse contexto e vai ouvir lideranças de negócio, dentro desse contexto todo, a alta liderança das empresas está tendo que tomar um monte de decisão estratégica, né? A gente viveu de vamos crescer mais ou crescer menos, vamos focar em rentabilidade, vamos entrar no mercado novo, vai lançar produto novo ou não? Vamos olhar para M&A, vamos para outro país, tem um monte de coisa sendo discutida e definida, só que a gente está vendo muita falha em execução desses planejamentos. E quando a gente vai aprofundar no porquê que isso acontece, basicamente duas variáveis nessa equação quebram aqui, né? Ou tem desafios de garantir um orçamento coerente com as decisões que estão sendo tomadas, então, quero internacionalizar, né? Se eu não tiver como financiar uma passagem daqui para o país que eu preciso internacionalizar, a chance disso dar errado é alta. Né? E a segunda é que falta habilidade disponível na estrutura também coerente com as decisões que eu fiz, né? Vou pegar um exemplo que está no hype aqui. Tá todo mundo falando de inteligência artificial. Às vezes você olha para a estrutura, quem domina o tema e consegue articular uma estratégia disso? Se você não tem isso dentro de casa, a chance de ter uma falha na execução daquele planejamento é alta. Né? Isso pode se desdobrar para várias áreas. O ponto a gente está vendo demais esse problema e é por isso que a gente montou a TIFES. Assim, a TIFES é basicamente uma rede de executivos que trabalha sob demanda nesses três formatos, onde a gente consegue plugar e desplugar expertise para atuar em vaga, projetos ou apoiando o desenvolvimento dos executivos que estão no negócio, porque a gente entende que as empresas que vão ter diferenciais competitivos são as empresas que vão conseguir combinar o que a gente chama aqui de nuvem de talentos, tendo uma nuvem de talento interna ali, que é o núcleo da empresa, o pessoal que está lá todo dia, incentivo de longo prazo, muito foco em cultura, etc, etc. E com essas expertises também que estão em torno do núcleo, ajudando a fazer os movimentos que o negócio precisa fazer de forma eficiente e rápida, né? Enfim, tem diversas empresas já atuando com isso no Brasil. Há um ano atrás a gente falava, não, o futuro do trabalho. Quando eu vejo tudo que está acontecendo aqui no Brasil eu já estou bem confortável para falar que é o presente. Enfim, a gente vem debatendo, estudando esse tema. Eu vou deixar aqui nossas redes para quem quiser se conectar e ir acompanhando tudo que a gente está estudando, tanto do Brasil quanto de fora do Brasil, sobre esse tema. E uma das coisas que provavelmente a gente vai debater aqui, mas que eu vou aproveitar para dividir com vocês, a gente fez recente um e-book falando sobre contratação por habilidades que tem a ver com esse desafio que a gente tem falado. Então, se quiserem baixar, fica aqui o convite. Mas agora, saindo aqui da nossa abertura, a gente tem trazido essas conversas para debater esse tipo de contexto, que é complexo, que está todo mundo vivendo, e que não tem solução pronta, principalmente hoje aqui num recorte de explorar um pouco de tudo que a gente viu no CONAR, que é um dos principais eventos da nossa indústria aqui, junto com a Dé e com a Catiúcia, eu vou deixar elas se apresentarem e depois a gente entra aqui em temas específicos. E um reforço importante, fiquem à vontade para levantar a mão, participar da conversa, mandar pergunta aqui no chat, tá? A ideia é que seja algo próximo mesmo, não precisem ficar preocupados com isso. Dé, Catiúcia, querem se apresentar? Quem são vocês? Boa, posso puxar aqui. Primeiro, obrigada pelo convite, Gui. Bom dia para todo mundo que está aqui com a gente. Eu sou a Débora, eu brinco que eu estou como diretora de pessoas e cultura no Jeito, porque a gente não é o que a gente, né, faz, a gente está ali ajudando a empresa. Então, estou aí há 1 ano e 3 meses nesse desafio aqui no Jeito para montar a cultura,
trabalhar numa estruturação de uma área de pessoas muito mais proativa e que consiga impulsionar o negócio de fato. Passei por empresas de crescimento rápido, como Stone, Loft. Trabalhei meus últimos anos aí super como generalista, mas já fui um pouco especialista de cada área e estou muito animada de poder trocar com vocês hoje aqui. Boa. Bom, meu nome é Catiúcia, mas podem me chamar de Cati, mais fácil, mais simples, né? Eu lidero a área de pessoas, cultura e estratégia da Zenvia, que é uma empresa de tecnologia. Então, com uma plataforma para a experiência do cliente nos diversos pontos aí da jornada de contato de uma marca com o consumidor final. Eu lidero essa área desde 2019 aqui. Tive a oportunidade de passar por todo o crescimento bastante exponencial que a organização viveu, né? Então, lá em 2019, nós éramos 200 pessoas. Vocês devem estar reparando meu sotaque de Porto Alegre. Então, a matriz era em Porto Alegre. Hoje, nós somos mais de 1.150 colaboradores espalhados pelo Brasil e também Argentina e México. E, além disso, nosso escritório é em São Paulo, a matriz é em São Paulo. Porém, somos uma empresa remote first, então todos os nossos colaboradores estão também em formato de teletrabalho. Estou bem feliz aqui com o convite para o bate-papo, espero poder aprender e contribuir muito aqui contigo, Gui, e contigo, Débora. Então, vamos lá, curiosa para o que a gente vai conseguir discutir. Eu que estou muito feliz de vocês terem topado e achei que vocês foram humildes nas apresentações. Assim, a Débora tem um baita background de negócio, tecnologia, inovação e obviamente área de gente. E a Catiúcia fez só toda a transformação que a gente está vendo. Para mim, a Zenvia é um dos grandes benchmarks dos últimos anos de movimentos estratégicos bem-sucedidos, assim. E acho que tem um monte para dividir com a gente. Mas colocado esse pano de fundo e as apresentações, gente, acho que antes da gente discutir tendência e etc., um pouco do que tudo que a gente viu no evento, é legal a gente pôr as coisas num contexto de qual é o nosso ponto de partida, né? Tem gente construindo o futuro, tem gente ainda entendendo o que vai ser esse futuro, assim. Quais são as principais dores, olhando para essa discussão de estratégia de pessoas, que vocês enxergam que os negócios estão passando hoje, né? E que provavelmente são o chute inicial para a gente começar a debater o que precisa ajustar, o que a gente precisa criar de solução nova, inovação, enfim. Quais são as dores que vocês enxergam hoje dentro de estratégia de pessoas nos negócios? Boa, vou puxar aqui, Kate me ajuda, porque eu acho que depende. Tem dores que são dores para todo mundo, porque a gente vive num mundo extremamente ágil e em transformação acelerada, e tem desafios que são desafios de cada empresa, né? A Kate falou: a gente é remote first. Eu falei, gente, eu tô trabalhando isso, é um desafio para mim no momento. Então tem desafios e desafios. Mas acho que primeiro desafio que a gente tem enquanto negócio, e isso impacta totalmente pessoas, é o ritmo acelerado de inovação. Isso impacta diretamente porque a gente não consegue ficar imune ao movimento do mundo, né? Então, hoje a gente só fala de inteligência artificial, a gente quer escalar negócios, quer escalar tecnologia, e como que a gente garante que a gente está se mantendo atualizado, tanto com as mudanças tecnológicas, tendências emergentes de mercado, ah, versus escassez de talento especializado, assim, acho que a gente está avançando muito rápido versus o tempo que a gente está conseguindo preparar pessoas para esses desafios. Acho que cada vez mais a gente está gerenciando produtos e projetos cada vez mais complexos, isso também gera uma complexidade de negócio que impacta diretamente a área de pessoas. E aí acho que tem os desafios mais pessoais de cada área. Assim, eu brinco que diversidade, inclusão e saúde mental e bem-estar é um desafio para todo mundo também. Mas acho que tem as peculiaridades de engajamento, trabalho remoto, tá mais difícil, eu acho, que botar todas as caixinhas ligadas e fazendo funcionar. Boa. Tô te ouvindo aqui falar e tô pensando que muita coisa é similar, sem dúvida nenhuma, e tentando fazer um zoom out, assim, além da área de pessoas, porque isso é importante, né, para a gente falar um pouco dos desafios do negócio e contextualizar, porque talvez o que eu diga aqui que são os principais desafios da área de pessoas na Zenvia seja completamente diferente do que alguém que está vivendo um outro segmento ou um outro momento de organização, né, como o Gui trouxe. Então, hoje, as principais pautas de negócio que estão, assim, na minha mesa
é uma mudança da expectativa dos investidores que tem acontecido nos últimos anos. Então, se eu olhar 2019, que foi o ano quando a gente decidiu fazer um movimento de crescimento mais acelerado, porque até então a Zenvia ela autofinanciava o crescimento, né? Então, um crescimento mais tímido, mas autofinanciado, e a gente decidiu fazer um crescimento muito mais acelerado, captando investimento, fazendo abertura de capital, né? Aquela figura, aquele cenário pré-pandêmico é completamente diferente do cenário que a gente está vivendo hoje, onde o investimento ele está mais escasso e os investidores eles esperam um resultado mais de curto prazo, né? Lucro mais rápido, crescimento de EBITDA quarter após quarter. O que para uma empresa de tecnologia que viveu um movimento de alto crescimento é desafiador, né? É uma mudança de cabeça assim muito forte. Além disso, tem um mindset que vem para um contexto de tecnologia, e aí Débora e Gui até queria ouvir vocês sobre isso, mas eu vivo muito essa dualidade entre crescer rápido, porque sim, isso é uma necessidade, a gente não está falando de deixar de crescer, mas um crescimento sustentável. Então, nós não podemos mais falar de cash burn, por exemplo, né? O que no passado era muito ok, era inclusive bonito talvez falar sobre isso, né? Então, um outro contexto mercadológico. Além disso, tem uma pauta sobre eficiência operacional, que dentro de um segmento de tecnologia, por exemplo, isso não era nem cogitado, né? Se falava de eficiência operacional em indústria, quando a gente falava de processos mais lean, de melhoria contínua, de Kanban e todas as, né, metodologias que tem sobre isso. Isso é uma pauta que começa a ser inserida nos últimos anos, cada vez mais forte também no segmento de tecnologia. O mercado cada vez mais competitivo, né? E aí uma necessidade de trabalhar a diferenciação por um atendimento ao cliente cada vez melhor. E melhor não significa com mais pessoas necessariamente, mas como a gente equilibra a questão de agilidade, tecnologia e o que a gente fala de personalização massiva, que é muito mais fácil falar a palavra do que executar isso na prática. E um outro tema também, além de expansão internacional que tu trouxe, é um desafio que a Zenvia também vive, né? A questão multiculturalidade, outros mercados, outros países. E uma coisa que a gente tem falado muito e que eu queria ouvir vocês, inclusive, sobre isso, é sobre a tal ambidestria organizacional, né? Que assim, a gente não tem mais. No passado a gente falava foco, foco, vamos escolher uma coisa e ir até o final com ela, né? Desculpa, hoje em dia não dá mais, assim, né? Então a gente fala, é isso ou aquilo? Não, é isso e aquilo. Então, é construir o futuro, inovar, ao mesmo tempo em que a gente consegue ser o mais eficiente, efetivo e gerar resultado no hoje, né? O que, para liderança, não é nada trivial, né? Tanto para a gente, a área de pessoas, quanto para o negócio. Gente, que riqueza. Eu tava tomando nota aqui enquanto eu via vocês. E acho que dá pra gente entrar em alguns desses temas que já dá bastante pano pra manga. Mas pegando esse ponto, somando 10 centavos aqui nos pontos que vocês trouxeram, eu sinto que mudou a mecânica de decisão dessa alta liderança sobre qualquer um desses assuntos, né? Sendo muito simplista, assim, mas pega os últimos 10 anos, tinha empresa que fazia planejamento estratégico de 4 anos, 5 anos, 10 anos. Obviamente, a visão, ela é importante, né? Só que agora eu me arrisco a dizer que a gente não está conseguindo decidir manter os planos ou acertar minimamente o que acontece em 2 anos, né? Não sei o cenário que vocês viram, assim. Eu, Guilherme, se eu fosse tomar as decisões que eu tomei nos últimos 10 anos, falando, daqui 2 anos vai acontecer isso. Eu errei 99% das decisões que eu tomei, assim, né? Então, acho que esse ponto dos ciclos curtos, ele importa, né? E isso tem a ver com como é que está o ambiente de inovação que vocês trouxeram. Isso tem a ver com como é que está o cenário, tanto macroeconômico quanto financeiro interno que vocês trouxeram. E isso tem a ver com a pauta de gente, da perspectiva que vocês falaram, que é a Dé trouxe o ponto de escassez de talento especializado, e acho que foi a Catius que trouxe o ponto de. Não, foi a Dé também, o ponto de engajamento, que assim, com o que eu tenho hoje, quais são as decisões que eu vou tomar hoje? Porque tomar num cenário de temperatura e pressão normal fica fácil, né? Eu brinco que é o engenheiro de obra pronta. Falando, no cenário ideal, a decisão era essa. Mas você senta na cadeirinha ali de quem está liderando o negócio e fala, ó, tá aqui as premissas e essa turma precisa tomar decisão hoje, não dá para esperar 3 meses, né? Então,
adicionando um ponto, acho que é esse ponto também, de acho que os ciclos de decisões importantes, ele ficou mais curto e a gente está um pouco mais a risco a tomar essas decisões de longo prazo, decisões pesadas, né? Então eu falo assim, cara, vou investir numa unidade de negócio nossa, ou vou inflar a estrutura. A pessoa que está tomando decisão de negócio, ela fala, cara, isso é irreversível, isso, quanto tempo eu vou ter que carregar esse custo? Isso está pesando, não sei se eu quero isso na minha mochila, né? Então acho que isso é super legal. Dito tudo isso, eu entendi. Vai lá, Dé, você queria comentar, pode Não, eu comentar. só ia puxar uma coisa aqui, e acho que para gerar mais complexidade tem esse ponto que a Kate falou no final da ambidestria, que é em todos os sentidos, porque quando essa mudança macroeconômica foi muito legal, porque eu peguei essas empresas que a gente tinha e podia cash burn era bonito, era legal a gente contar que a gente estava crescendo, criando uma estrutura que entregava absolutamente tudo. Não existe mais. Mas também, se você vai com a nossa ambição mais baixa, a gente também não tem investimento. Então, o próprio investidor obriga a gente a ser ambidestro, porque ao mesmo tempo que eu preciso ter um EBITDA rodando bonitinho, eu ainda preciso inovar, eu ainda preciso estar em linha com o que o mercado está colocando. Dentro do meu segmento, eu estou conseguindo puxar a inovação, eu estou conseguindo trazer produtos novos, eu continuo ainda relevante. Como é que você equilibra isso? Quando você tem que equilibrar isso e isso, vem do investidor, a gente tem trabalho com liderança, a gente tem trabalho com time, a gente tem trabalho de cultura, a gente tem que acelerar o passo para garantir inovação, mas com controle muito na mão. No fim, tudo impacta, sabe? Então, acho que a Kate foi muito cirúrgica aqui quando ela definiu o desafio da ambidestria organizacional. Eu brinco isso quando a gente desenhou a nossa cultura no jeito. Sabendo para onde a gente precisava chegar, a gente desenhou uma cultura ambidestra, que é uma cultura que tem um quê de responsabilidade, tem um quê de subir uma barra com um pouco mais de consciência, mas você precisa inovar também, porque senão você empaca aqui, né? E isso é um trabalho contínuo que impacta todas os layers que a gente precisa trabalhar. Dé, eu vou pegar um gancho no que você falou, que é, eu sou meio curioso de sair da minha bolha e ouvir o que está acontecendo no mercado. Faz 2 anos que estou estudando esse tema igual um maluco. E aí, se eu tivesse que tirar alguma conclusão, ainda estou com a cabeça de aprendiz, mas assim, Gui, qual é a tua opinião hoje sobre o que quebrou, né? A minha opinião hoje é algumas premissas, nitidamente, a gente, como estratégia de pessoas, está com dificuldade de entregar para o negócio. E aí a gente, é todo mundo, tá? Eu acho que ninguém tem a resposta certa ainda. Quais são essas premissas que o negócio está pedindo e que a gente precisa começar a entender como é que nós vamos entregar? Primeira, flexibilidade. Flexibilidade por quê? Porque está inovando, porque está entrando no ciclo tecnológico, porque está mudando tudo. Se não tiver flexibilidade, rompe. E aí eu vou entrar no micro, que é desde o benefício flexível, o modelo de trabalho flexível, o jeito de contratar flexível, o jeito de remunerar flexível, tudo flexível. O ponto é, o negócio está pedindo flexibilidade, sem entrar nos pormenores, né? O segundo é, o negócio está pedindo eficiência financeira. Por quê? Porque não é porque o Guilherme pediu, a Kate trouxe isso. Cara, a expectativa do investidor mudou, a gente está dentro de um contexto que mudou, a alta liderança, a expectativa dela vai mudar, e a gente, como RH, né, fim da equação, a gente sabe. E a terceira coisa é velocidade para fazer as coisas. Tem um pouco desse quê de ambidestria. E quando eu falo velocidade, ela tem a ver com velocidade de como é que a gente, como lideranças de RH, entrega prontidão para fazer o movimento. Porque eu não posso falar, ok, entendi que mudou. Espera novembro que a gente vai deixar a estrutura boa, a turma performando, a liderança pronta. Não dá mais para esperar todo esse tempo. Por quê? Porque voltando no ponto acima, né, o tempo está rolando, os custos estão rolando, e a gente precisa evoluir. Dito tudo isso, como é que vocês enxergam assim que as lideranças de RH, estratégia de pessoas, o que precisa ser adaptado para a gente entregar flexibilidade, eficiência financeira e essa velocidade para o negócio? Porque a turma tá, os líderes de negócio estão pedindo isso para a gente, né? Quer começar, Quer que eu Kate? vá? Opa, pode ser. Ahn, Falando um pouquinho do papel da área de pessoas dentro dessas pautas todas aqui, né? Porque a gente falou sobre reskilling, upskilling. A gente falou sobre equilibrar a expectativa de vários stakeholders diferentes, né? Porque a gente falou do investidor, a gente falou dos executivos da alta liderança, a gente falou um pouco do colaborador. Cada um está com uma expectativa completamente diferente, a gente está aqui no meio dessa salada de fruta, né? Gestão de mudança, porque o contexto é muito rápido. A única certeza, clichê, essa fala, mas é real,
é a gestão da mudança. Até tem um estudo do Gartner que fala que no passado aconteciam, sei lá, 3 mudanças, 2 mudanças por ano. Hoje a gente está falando de 10, 15 mudanças no ano. É real, assim. A gente vive isso mesmo, né? Performance e cultura. Para mim, o principal ponto quando eu falo de uma liderança de RH e o papel dentro dessas pautas, primeiro, é conhecer profundamente o negócio. E não é conhecer o negócio, eu sei o que a Zenvia faz, mais ou menos. Eu entendo quais são os problemas de negócio que a Zenvia resolve. Não estou falando só disso, isso também, né? Mas é quais são as fortalezas e as fraquezas reais do meu negócio. Não só da minha força de trabalho, mas do negócio, né? E como que eu proativamente, acho que essa é uma palavra bem importante para a área de pessoas, e o que transforma, assim, o tal RH estratégico do não RH estratégico, né? Como é que eu consigo colocar essas oportunidades de um jeito muito claro na mesa com o CEO da organização, né? E não só colocar na mesa, mas como que eu influencio e eu articulo dentro da organização para que essa pauta, com dados e fatos, né, não com feeling, parece óbvio que a gente diz aqui, mas é sempre bom reforçar, eu consigo mostrar quais são os impactos, quais são os principais pontos críticos que a gente tem e trazer recomendações, né? Não só botar o problema na mesa, mas como que eu vejo caminhos possíveis desses problemas serem resolvidos. E um outro ponto que a Débora trouxe, que é muito importante também para a gente na área de RH, que é como que eu também busco soluções mais criativas para resolver esses problemas de negócio, não só as tradicionais. E quando eu falo criativas, eu não estou falando das legais, porque tem uma coisa, uma coisa às vezes que a gente com RH, né, se apaixona pelos nossos projetos, os projetos são muito legais e tal. Não é sobre isso, mas é criativas, ágeis, simples, não simplistas, mas para resolver esses problemas, tanto na causa raiz, mas conseguir gerar ciclos mais curtos de melhoria e entrega de valor de verdade para o negócio, né? Não é nada trivial fazer isso, mas é um pouco do papel da área de pessoas que eu vejo assim que faz a diferença. Perfeito. É até difícil falar depois, que eu acho que você foi super completa aqui, porque no fim do dia, eu acho que o que muda a gente a ser mais proativo, que eu acho que é a palavra mesmo, ser proativo, é a gente parar de ser um profissional de RH e ser um profissional de negócio. Você tem que estar sentado na mesa do negócio. E quando você senta na mesa do negócio, você tem duas opções. Você tem a opção de ouvir, anotar, voltar para cá e falar, vou pensar numa solução para isso, ou você produtizar junto com o time de negócio. E aí, quando a Kate fala muito de entendimento, eu acho isso totalmente necessário, assim. Não dá para você não saber quem são os seus concorrentes, não dá para você saber onde a gente quer chegar, como que a gente vai chegar, como que a gente está olhando para o nosso produto, como que a gente está olhando para as nossas estruturas. Você tem que ser ativo nesse ponto, sabe? Porque como é que eu vou trazer as melhores pessoas para construir o que eu preciso se eu nem sei o que eu estou construindo? Como é que eu vou garantir a melhor estratégia se eu nem olho para os meus concorrentes? Eu brinco com o meu time, a gente tem quase newsletter, a gente se inscreve em vaga de concorrente para ver como é que é a experiência, gente, pelo amor de Deus. Se eu estou pensando na experiência do meu cliente, por que eu não penso na experiência das pessoas que estão vindo trabalhar comigo, sabe? Quando a gente entrevista pessoas no mercado, a gente sempre tenta absorver coisas que vão ajudar a gente a ser melhor, ser mais competitivo, tá no jogo, sabe? Então, por isso que eu brinco que aqui dentro a gente tirou o nome RH da mesa, a gente não é área de RH, porque se a gente é chamado na área RH, a gente sempre pensa, vou lá falar com a RH. Não, cara, a gente está aqui para ajudar o negócio, deixa a gente ir atrás de você. A gente dá esse primeiro passo para a gente estar inserido, e inserido a gente consegue pensar um pouco mais no que a gente está entregando. E aí a segunda coisa que você trouxe, eu ia trazer algo muito parecido, que é uma questão de adaptabilidade. Eu vejo que a gente é apaixonado pelo nosso processo. Nossa, a gente é insano pelo nosso processo, e às vezes o nosso processo está atrapalhando o negócio. Como que a gente adapta? Como que a gente se adapta? Quando eu vim aqui para o Jeito, a gente tinha uma estrutura muito mais tradicional, né, de pessoas, e a gente é uma empresa de tecnologia jovem ainda, então, as coisas não andavam no ritmo que a gente precisava. E uma das coisas que eu falei para o meu time foi assim, virei a chave com o meu time e falei: "Eu não quero mais processo. Formulário não é projeto. Vou abrir um formulário de pedido". Não, pelo amor de Deus, senta lá com o cliente final e pensa o que vai fazer esse formulário na vida dele. Vai atrasar a vida dele?
coloca um plugin no Slack, vamos resolver o negócio, vamos pensar como produto. E aí eu peguei meu time e fiz uma imersão com produto e design, meu time agora faz pesquisa, faz teste AB, a gente vai fazendo várias coisas que o negócio faz, porque a gente começou a pensar no nosso cliente como um cliente final. Se a gente tem essa preocupação com o cliente sustenta o nosso negócio, o nosso cliente interno também sustenta o nosso negócio. Então, se a gente não virar essa chave para pensar como negócio, a gente vai perdendo essa adaptabilidade, essa flexibilidade necessária e, mais importante, a velocidade, porque você não vê o problema na ponta, você simplesmente está abraçada ali na solução, como a Kate falou. Boa. Gente, acho que explorado esse ponto de dores e um pouco do nosso papel aqui, ter um bom ferramental ajuda. Tem uma história que me marcou muito, eu acho que eu nunca contei para vocês. Uma vez eu assumi uma área de RH e aí eu cheguei em um monte de liderança e perguntei o que está muito ruim aqui que você acha que deveria ser minha prioridade, né? E de diferentes formas eu ouvi o seguinte feedback, que é o time de RH não usa dados e não me dá dados para tomar decisão. Aí isso vinha com falas do tipo, só tem psicólogo, aquelas coisas todas que alguém já ouviu em algum momento. E eu falei, tá bom, deixa eu entender por quê. E aí eu fui entender, o time era extremamente analítico, assim. A gente tinha um problema de ferramenta. Enfim, aí encurtando a história, depois a gente implantou o processo, ferramenta, estratégia e o cenário reverteu. Mas o ponto é, o que que vocês viram, assim, até ou discutiram, ou debateram, viram no evento, que chamou a atenção de vocês da perspectiva de soluções ou boas práticas que podem começar a acelerar esse processo nosso de fato, dar na mão do RH um ferramental de conseguir fazer esses movimentos que a gente tem que fazer. O que que chamou a atenção de vocês? Olha, eu não sei se vocês sentiram isso, mas foi o ano do benefício flexível, benefício de bem-estar. O que tinha de cartão de benefício, que todo mundo tinha solução, foi só o que a gente viu. Mas eu fui com um olhar um pouco mais treinado, assim, então eu tentei fugir de soluções que a gente já conhece, e aí eu puxei algumas coisas que eu achei bastante interessante. Acho que, da mesma forma que vocês falaram de flexibilidade, eu sinto um desafio muito grande, e aí Kate me disse esse é o teu desafio também, que é, a gente está vivendo o maior conflito geracional dentro das empresas. A gente tem todas as gerações trabalhando junto. Isso mexe em comunicação, isso mexe em cultura, isso mexe em mas mexe também em benefício, porque o benefício que para a geração Z é o necessário, para outro já não é tão legal ou não faz tanto sentido. Então eu vi algumas soluções que eu achei muito legal, que foram soluções para você flexibilizar além de benefícios. Então não é só o cartãozinho flexível que você coloca para um lado para o outro, mas tem programa de saúde física, então você gosta mais do. Pode falar nome? Pode, né? Gympass, Total Pass, você pode escolher dentro dos perfis. Plano de saúde. Gente, plano de saúde é um desafio quando você está em vários lugares, nível Brasil. Eu imagino o desafio aí que a Kate tem, mas nível Brasil já é super desafiador você conseguir oferecer um plano de saúde que seja bom para todos os lugares, diante do número de vidas que você tem. Hoje eu tenho quase 300 colaboradores. Isso multiplica vidas, aí vai para uns 700, 800 vidas. E agora que a gente está olhando, eu consigo oferecer 2, 3 planos, porque essas ferramentas me ajudam a contratar meio que por demanda. Então, acho que essas ferramentas são muito legais para você começar a personalizar a experiência do colaborador. Isso eu achei fantástico. Acho que a gente está num momento de falar muito de saúde mental e bem-estar, então teve outras ferramentas que eu gostei muito, vieram seguradoras com propostas também muito legais de abraçar essa frente. Então, para mim, foi o que mais me chamou a atenção. E aí, se eu pudesse dar um que não chamou, foi, gente, pouca coisa de desenvolvimento, assim. A gente ainda tá com pouca frente de desenvolvimento, e isso me chamou muita atenção também, porque há 2 meses atrás, no julho, teve o Conká. O Conká é como se fosse o Conar aqui do Sul. E o Conká, ele tem uma pegada diferente também, e é muito legal. Recomendo todo mundo que puder vir aqui. Não sei se a Kate já foi, mas é muito bom. Os debates são muito bons, as palestras são muito boas, mas tinha muito fornecedor focado em desenvolvimento, de uma pegada, por exemplo, que a gente está querendo fazer aqui num estilo Netflix, sobre demanda.
ter o conhecimento, treinamento, desenvolvimento na mão do colaborador, e isso eu senti muita falta no Conar. Mas acho que foram as coisas que mais me chamaram a atenção. Bom ponto, Débora. Eu concordo, assim, eu vi os mesmos fornecedores e confesso que como não é o momento, o tipo de demanda que eu tenho hoje dentro da Zenvy, assim, eu fiquei pensando, puxa, podia ter mais coisas, né? E o que que podia ter mais, assim, que é um pouco do desafio que eu estou vivendo dentro da área de pessoas hoje na Zenvia. Nós compramos 5 empresas nos últimos 4 anos, né? Então tem um desafio importante de integração. Eu brinco que ao mesmo tempo que eu estou falando de pautas super estratégicas e de futuro, eu estou falando de integração de folha de pagamento, porque isso é super estratégico para mim também hoje, que lidar com 5 empresas não é simples, né? Então, tem uma questão e um desafio aqui de convergência de dados, que isso é algo que o time de pessoas tem trabalhado muito fortemente aqui dentro da Zenvia para poder ah, unificar isso. E eu brinco, né, que casa de ferreiro tem que ter espeto de ferro, não pode ser espeto de pau. Então, a gente vem falando muito sobre como que a gente usa princípios e metodologias de experiência do cliente e de marketing dentro da área de pessoas. E em qual sentido isso, né? Então, a gente tem um produto com inteligência artificial generativa, por exemplo. E hoje o desafio que a gente está fazendo é implantando exatamente essa solução para o público interno. Então, toda a interação do colaborador para resolver dúvidas do dia a dia, e não, isso não estou dizendo que eu vou tirar o toque humano de jeito nenhum, né? O desafio da inteligência artificial é entender quando o toque humano tem valor e quando a automatização tem valor. Então, umas soluções mais arrojadas de RH, assim, acho que ainda tem pouca coisa. O que a gente vê é tudo meio que do mesmo ainda, assim, sabe? Talvez, quem sabe, num horizonte de 1 ou 2 anos, a gente tenha soluções um pouquinho mais robustas, mas é algo que eu gostaria de ver mais em provedores de tecnologia para a área de pessoas, e talvez hoje ainda não estou vendo do jeito da expectativa, talvez, que eu tenha para esse momento de organização. Tá? Gente, eu estava ouvindo vocês e rabiscando aqui, é, e eu vou fazer um paralelo parecido com o que você trouxe, Kat, de o que que a gente pode aprender com outras frentes. Você trouxe o ponto de marketing CS, sim, mas eu vou pegar um exemplo da indústria financeira, né? A gente, obviamente, vai amadurecer muito ainda, mas o ponto do Open Finance muda completamente a experiência do consumidor, independente de quem que é o provedor do serviço, né? E eu acho que um pouco do que começa a chegar para nós, assim como RH, é ter uma cabeça parecida, né? É, não existe esse termo, mas o Open Benefit, sabe? Do tipo, tá sendo muito discutido, por exemplo, portabilidade e interoperabilidade de plano de saúde, cartão de benefício. Por quê? Porque hoje o Guilherme tá lá numa empresa, ele vai ter que usar, cara, o cartão, o produto que a empresa escolheu, não que o Guilherme escolheu, porque é melhor na região dele, a Dé trouxe um pouco disso, né? Cara, talvez o Guilherme deveria falar: olha, eu tenho acesso a 20 planos de saúde diferentes, o melhor para mim, porque eu tô no Acre, é esse, ponto, né? É, a gente descentraliza o poder, ele vai, a decisão ela vai para uma outra mão, né? A gente vem olhando muito isso aqui também da perspectiva de Open Talent, que é antes a empresa definia quantas horas o Guilherme vai trabalhar, em que regime, quanto ele vai receber, o que que ele vai fazer, se ele vai fazer o que ele gosta ou o que não gosta, azar dele, porque ele está na cadeira, precisa resolver, né? Eu estou exagerando aqui, mas o ponto é, a gente dentro de um contexto, um dos problemas que vocês trouxeram também de, cara, talento especializado não está ficando. O Open Talent ele também vai passar a descentralizar esse poder, né? A gente estava estudando recentemente, já te passo a palavra, tá, Luciana? Uma pesquisa da McKinsey, que foi estudar engajamento, deu o óbvio que todo mundo já sabe, que a maior parte das pessoas não estão engajadas, mas tinha uma informação nova que foi muito interessante. Quando eles pegavam a turma que a organização falava assim, cara, essa galera é muito boa e muito engajada, tinha um percentual relevante dessa turma que a McKinsey chamou de double diapers. O que que é isso? É a galera que já está em projetos paralelos. Ou seja, a pessoa já está trabalhando numa organização, ela trabalha full-time dela, e ela já faz coisas para fora. Por quê? Porque ela está esperando uma proposta de valor, pegando a cabeça de produto aqui, que a organização não está entregando e que ela não vai ficar esperando alguém resolver por ela, né? Então, se ela quer ganhar mais, ela vai fazer coisa por fora. Se ela quer se desenvolver, ela está do jeito dela por fora. Isso já está acontecendo.
acho que, em resumo, assim, acho que tudo que é de open, né, assim, pegando a lógica do Open Finance, como é que a gente passa a segmentar, que acho que foi a palavra que a Adele usou, a proposta de valor para as pessoas em N formatos, em N tipos de contextos, acho que isso vai ser um pouco do que a gente vai precisar buscar aqui. A Luciana levantou a mão. Pode trazer. Débora, achei super interessante a sua fala, da sua falta que você sentiu no Conar, da questão de desenvolvimento, né? Porque logo a gente começou a falar isso, né? O Guilherme, todas as demandas que a gente está tendo, as exigências que a gente tinha colocado, e assim, cadê? O que a gente oferece de ferramenta? Porque às vezes eu tenho essa sensação como RH, que às vezes a gente levanta uma demanda e a gente foca naquela demanda loucamente e esquece o resto. Então, por vezes eu vejo assim, cara, a saúde mental é mega importante, é mega importante. Só que como é que você cuida da saúde mental da pessoa se você não ajuda a pessoa a se desenvolver no dia a dia dela, no operacional dali que ela tem que trabalhar? Porque muitas vezes a gente joga as pessoas, faz um onboard, faz um kit de não sei o quê, mas aquela coisa que ela precisa de desenvolvimento, a gente esquece, porque a gente acha que ela já veio com aquilo. Ou, né, a gente pressupõe que ela tenha, ela não tem, aí ela não entrega, aí fica a falta de conexão com a empresa, não está engajado. Então, às vezes, eu acho que a gente se pega muito em alguns temas, né? No começo do ano eu fui num evento da Startse, que falou-se muito sobre felicidade. Então, parece que a moda era falar sobre felicidade, né? E aí o evento, como a Débora falou, fica muito focado nisso. E cadê o restante do desenvolvimento? A gente ainda tem gente que não entende como funciona férias, por mais que a gente não queira, independente do regime que você tem. E aí a Catiúcia falou uma coisa super importante: a gente precisa olhar de formas diferentes de fazer. Por que a gente não faz um filminho super interessante, super didático, para a gente, como RH, mesmo operacional, que lá tem cinco folhas para ajustar, explicar para as pessoas como que funciona isso, que é um assunto que a gente cansa, as pessoas perguntam todos os anos, né? Como que faz, como que paga, e a gente não usa toda essa tecnologia que vem vindo para coisas básicas que poderia tirar da nossa frente temas que são cansativos às vezes, e que, de novo, faz quem trabalha numa área operacional de recursos humanos se cansar, que todos os anos as pessoas vão perguntar sobre a mesma coisa, né? Então, às vezes, a gente faz um negócio super bacana por um lado e esquece desses outros temas, tópicos de recursos humanos e, de novo, né? Às vezes, uma frustração da pessoa de não entender o que ela está recebendo não faz ela se engajar, porque ninguém olha essa coisa pequena, mas aqui no final do mês está ali, ela não entendeu direito e deixa passar e fica. Então, a gente também ter esse olhar de não esquecer de todos os outros subsistemas de RH que a gente sabe muito bem como recursos humanos, que a gente tem um muro, que é legislação de coisas que a gente ainda não tem toda essa flexibilidade e que nem sempre a empresa está afim de bancar essa essa rebeldia de fazer diferente do que uma legislação lá na frente, o compliance vai pegar no seu pé. Perfeito. Esse ponto. Vai lá, vai Gui, lá. posso puxar aqui? Acho que tem um ponto que você falou que é muito legal, porque quando a gente olha, a hora que o calo aperta, a hora que a gente está com pouco dinheiro, que já não é mais para crescer, quais são as coisas que a gente corta? A gente corta programa de bem-estar e saúde mental, a gente corta programa de diversidade e inclusão, porque na fila do pão a gente já é diverso e a gente para de investir em desenvolvimento. E desenvolvimento, a gente olha muito para o programa de desenvolvimento de liderança e várias coisas aqui. Só que a maior parte do problema de bem-estar, de outros problemas que a gente tem na empresa, é porque a gente gera muita complexidade. Então, eu sou muito defensora da gente trabalhar com conhecimento aberto. Eu vou dar alguns exemplos para vocês, né? Quando eu cheguei aqui no Jeito, a gente pegava e parava a empresa inteira para fazer um treinamento de 2 horas. Olha que reunião cara. E a pessoa ia para a reunião, ela ouvia, ia embora, e o dia que ela fosse usar esse conhecimento, ela simplesmente nem lembrava mais. Ou seja, foi cara e não gerou o que precisava.
E a gente mudou a nossa ideia aqui de começar a trabalhar muito mais num modelo, a gente chama de jeito Flix, que é basicamente desenvolvimento sob demanda. E aí, o que a gente focou nessa parte de jeito Flix, a gente tem um benefício que é muito legal. Tem algumas coisas que é muito relacionadas à cultura aqui, que é eu pago a plataforma Único Skill para todo mundo no nível médio, que é um nível legal, onde eu pago idioma, pago graduação, pós-graduação, mentoria, cursos livres para todo mundo, independente se isso vai ser colocado no PDI para o desenvolvimento dela aqui. Porque se como empresa eu acredito no potencial do trabalhador brasileiro, eu preciso acreditar no potencial das pessoas internas aqui também, sem necessariamente exigir algo em troca. Então, para a gente, desenvolvimento é importante. Só que é muito legal eu dar uma graduação para a pessoa que está no atendimento, quer ir para tecnologia, fazer essa migração de carreira. Pô, massa. Mas a pessoa está conseguindo dominar os elementos de trabalho dela? Ela consegue entender o Slack? Ela consegue entender a plataforma que ela atende os nossos clientes? A gente precisa treinar. Às vezes a complexidade está no básico, sabe? E isso é um olhar que a gente precisa pensar muito para todos os fornecedores que a gente vai achar, porque o que a Kate falou é muito real. A gente quanto mais robusto a gente precisa, às vezes a gente muito mais ou vai pegar várias empresas, porque empresas não têm a solução única, ou a gente vai começar a criar dependendo da nossa complexidade. Mas quando a gente olhar o benefício que tem. Eu acabei de mudar a minha plataforma de folha. A minha plataforma de folha tem um bot de inteligência artificial que tira dúvida de folha, que mostra memória de cálculo. Isso já muda muito o trabalho do meu time de pessoas, mas eu tô próxima. Por quê? Porque eu tô dando um acesso. Então, como que a gente garante que as pessoas vão ter todos os elementos, todas as ferramentas vão estar formadas nesses elementos para poder ter um modelo de trabalho, pelo menos ela sair do básico e isso não ser um sofrimento para ela. Aí depois a gente vai falar de desenvolvimento de liderança e outras coisas, assim. Mas acho que é isso que eu sinto muita falta, porque quando o calo aperta, a gente sempre vai para o basicão e esquece que tem todo um trabalho que sempre precisa ser feito por trás. Eu ia comentar algo muito em linha com o que você disse, daí eu gosto muito de pensar assim, com clareza do problema. Então, acho que a Lu trouxe o ponto de férias, assim. Como é que esse problema se conversa com o problema do negócio? Então, às vezes, sei lá, a gente está tendo que pagar uma verba em férias porque a turma não tirou. Eu vou criar uma situação hipotética aqui, tá? Quais são, para mim, tem três alavancas, geralmente, assim. Ou a gente tem um problema de ambiente, que vai cair em cultura e liderança de, o Guilherme não está tirando férias, porque a liderança dele fala, se você sair daqui, eu sei que eu não posso contar com você, não tire férias. Isso é um problema, né? E uma intervenção nossa a partir daí. A segunda é de ferramenta, que é, eu consigo ver, eu consigo pedir, eu recebo lembrete falando, ó, Gui, daqui 60 dias vem, enfim, ferramenta. E a terceira é conhecimento, sensibilização, etc. Acho que a partir desse entendimento, acho que a gente segmentar essa intervenção a partir daí, de. Eu vou somar um ponto que acho que a gente não falou quando a gente falou de como é que a liderança de RH ajuda nisso. Eu acho que a gente tem um papel fundamental de montar a tese dos problemas que a gente está tentando resolver. Então, assim, vai bater nessa linha de custo com férias, não sei o quê. E aí, depois a gente chega na solução, se é o formato do vídeo, uma intervenção com a liderança, enfim. Eu sinto que a gente gasta muito tempo nessa camada de baixo, e esquece de fazer a camada de cima com nível de profundidade, assim, de excelência, de todo mundo falar assim, o vídeo de férias é importante, não porque eu sou legal do RH, mas ele é importante porque está custando tanto para a empresa esse problema. E quando a gente resolver esse troço, aí a gente vai para a próxima pauta, sabe? Boa. Gente, a gente está caminhando aqui para os minutos finais. A gente falou um pouco de dores do negócio, de papel nosso, um pouco de ferramental aqui. Eu queria ouvir, tentar projetar nossa conversa um pouquinho para frente, assim, olhando os próximos, sei lá, 5 anos, como é que vai se parecer essa área de RH que conseguiu capturar e gerar valor nesse monte de transformação que a gente vai viver? Porque eu acho que esse exercício de projetar futuro ele é importante, porque a gente está começando a ser exposto a muita coisa nova, e que se a gente não consegue imaginar, provavelmente a gente não consegue fazer, né? Então, abrindo algumas licenças poéticas para a gente sonhar e imaginar aqui, o que que na visão de vocês essa nova configuração, essa estratégia área de RH daqui para frente? Quer que eu vá, Débora, primeiro? Ahn, essa é uma pergunta bem tricky, assim, né? Fico pensando, porque
tem 1 milhão de formas de responder isso, mas eu vou te dizer um pouquinho de o que eu gostaria e onde eu gostaria de ver as áreas de RH no geral, consolidadas, independentemente do negócio. Porque eu acho que isso significa que a gente aproveitou a oportunidade, horrível o que eu vou dizer, mas é uma realidade, que a pandemia trouxe, que a pandemia abriu espaço para a área de pessoas sentar de verdade na mesa de decisão. Algumas conseguem ficar nessa mesa, algumas não, né? Então, como que a gente consegue ficar aqui e, de fato, ter um impacto relevante para o negócio? Eu acho que o principal ponto é, de verdade, se tornar uma área que consegue atuar como conselheira, tanto do CEO quanto do conselho de administração, para além dos temas óbvios de RH, né? Que, clima, cultura, né? Desenvolvimento. Esses já são os óbvios que as pessoas nos procuram para falar sobre. Mas de temas não tão óbvios, que é como alavancar a performance da companhia, como crescer para além dos mercados que a gente já atua, como que a gente inova, mantendo a operação, a eficiência e o resultado no curto prazo que a gente precisa, alguns exemplos, assim, né? Então, isso eu vejo que seria um check de sucesso, assim, que acho que a gente conseguiu ocupar esse lugar. Além disso, o quanto que a gente está conseguindo equilibrar muito bem a questão de tecnologias, automação e personalização. Foi muito do que vocês dois trouxeram aqui, né? E eu concordo em gênero, número e grau, assim, que é as gerações e o futuro do trabalho, ele é diferente do presente e é diferente de todo o histórico que a gente tem. E que passa por essa personalização. Conseguir fazer isso com eficiência, porque isso também é o mood que a gente vai começar a fazer, não é trivial, porque personalizar, dependendo de como a gente faz, gera mais custo, dependendo de como a gente faz, porque dá para fazer de um jeito lean, digamos assim, né? Mas não é fácil. Então, eu vejo que é um outro check de sucesso. E terceiro, mas engloba muita coisa aqui, é de verdade uma área que está mergulhada nos temas de negócio e que consegue trazer insights sobre como essas decisões, tomadas ou não tomadas, né? Porque às vezes decisões não tomadas geram mais impacto ainda. Elas impactam a força de trabalho, por consequência, a performance da organização, né? Acho que são 3 tópicos, assim, que para mim seriam indicadores de sucesso, de que chegamos lá se as áreas de pessoas conseguissem atuar nessas vertentes. Perfeito. Eu acho que só para dar uns 10 centavos aqui, porque a Kátia foi cirúrgica, mas sendo proativa e adaptável, não dá para não ser mais. A gente ainda é muito amarrado no que a gente faz, no produto, no projeto, nas coisas, mas não nas soluções que isso vai realmente gerar para o negócio. E aí eu tenho um sonho grande, você falou que eu podia sonhar há 5 anos, né? Aquela coisa que é a gente deixar de ser back-office, gente. A gente se posiciona muito como uma área de back-office. A gente é reativo quando a gente se posiciona como uma área de back-office. Aqui dentro do jeito a gente se estrutura como área de vertical. Eu falei, cara, eu queria ser uma vertical de negócio, uma vertical de geração de valor. Que aí a gente começa exatamente a olhar para as pessoas e para tudo que a gente faz como geração de valor. Então, como que a gente gera valor através de botar as pessoas certas nos lugares certos, fazer um bom workforce planning, garantir um bom skill mapping, entender quais são as competências que a gente vai estar precisando adquirir antecipadamente. Então, por exemplo, hoje a gente está falando ali no começo de tecnologias e N coisas que a gente precisa, a gente ainda está brincando de roubar monte. Então, tem uma pessoa que se formou em alguma competência específica, a gente vai lá e paga mais, mas a gente não desenvolve quem está em casa. Então, como que a gente proativamente começa a formar essas competências que tem aqui? Como a gente entende modelos de trabalho que vão gerar valor? Porque hoje a gente olha num olhar muito de contratar as pessoas e colocá-las aqui, engajar elas aqui para ver se a gente tira um pouco de eficiência, mas o próprio Open Talent, sabe? Como é que eu entendo onde eu posso colocar uma pessoa part-time para gerar um valor ali, onde eu consigo fazer outros projetos, como é que eu entendo essa estrutura. Então, acho que se a gente começa a virar uma vertical para geração de valor para o negócio, acho que a gente venceu, assim, a gente saiu do outro lado. Boa. Eu estava tomando nota ouvindo vocês, vou tentar fazer um resumo aqui.
Entendi que tem esse ponto de proatividade que até trouxe. E aí, gente, um ponto que eu vejo muito é o maior gargalo, eu acho que não tá no ponto de, as pessoas da RH não são proativas. Isso não é verdade, eu não acredito nisso, assim. O que eu acredito é a gente não tá colocando ou não tá conseguindo colocar agenda para isso. Aquele tempo, sabe? Tipo, cara, eu vou ter um tempo que não é para rodar o que tem que rodar. Eu vou ter um tempo de curioso, que é deixa eu ir lá participar das reuniões, entender, ouvir cliente. Deixa eu ter um tempo para pensar um pouco do que a Dé falou. Cara, como é que eu gero um valor desproporcional fora do que eu estou olhando hoje? O que está quebrado? Né? É, Guilherme, eu tento ter alguns tempos assim, e eu estava semana passada. A gente fez planejamento estratégico no meio do ano e eu criei o meu checkpoint de eu olhar tudo que eu tinha mapeado de fraqueza do negócio, de eu olhar e falar, cara, eu não quero esperar janeiro para descobrir que eu tenho um problema. Eu estou avançando nesses problemas. E aí já me vieram um monte de site. Porque eu sou criativo? Não, porque eu tive coisa na minha agenda que eu tenho um tempo, é o ócio que eu tinha para pensar nisso. Então, acho que esse ponto de como é que está a nossa agenda para gerar essa proatividade, eu acho que é o maior gargalo. Entendi que tem um ponto de design para personalização, a Dé trouxe isso, a Catiúcia trouxe isso, a gente tem que ter uma cabeça mais de design, de serviço, de produto, de qual que é a experiência das pessoas, do que a gente quer entregar, o que as pessoas esperam da gente. A Catiúcia trouxe esse ponto de equilibrar tecnologia, e aí junto com o tech eu vou até incluir dados aqui, porque assim, esse boom de inteligência artificial, no final vai ficar um pouquinho mais fácil para a gente trabalhar com dados. Só que se a gente não tiver a base, ferrou, assim. Então, acho que olhar para a articulação disso desde ontem é importante, né? E a Catiúcia trouxe um ponto super legal que eu queria dividir uma base que eu fui estudar isso, de ser eu vou chamar aqui de o ativista confiável do negócio, né? Tem um livro que eu super recomendo que chama The Trusted Advisor. O pessoal foi entender, enfim, o que gera tal dessa confiança, assim, no alto nível. E eles chegaram em 3 pontos, assim, que é credibilidade, que é o quanto eu entendo daquilo que está sendo debatido, e aí isso tem muito a ver com pontos que vocês trouxeram, que independente se eu estou debatendo pessoas ou não, assim, cara, o movimento vai fazer um negócio de M&A, eu consigo debater e aportar valor na discussão de M&A, consigo debater o problema de tecnologia, o problema de atendimento, o problema de autocrescimento, enfim. Né? Então, credibilidade é o quanto eu minimamente, tecnicamente, estou pronto para fazer aquilo. O segundo, eles chamam de proximidade, que é o quanto eu entendo da realidade do outro, que tem a ver com essa cabeça de design que a gente falou e que a Débora tá provocando o time dela, que é, cara, antes de eu debater atendimento, eu fui lá, eu vi uma pessoa atendendo para ver, eu vi o backlog de produto conectado com as soluções de atendimento, enfim, cara, eu entendo daquele ambiente cultural, das relações, isso é muito importante, né? E o terceiro, eles chamam de apoio, que é o quanto eu genuinamente estou a fim de ajudar. E o quanto as pessoas percebem que eu genuinamente estou a fim de ajudar. Porque eu posso ir lá e falar, o processo está tudo errado, está uma confusão, se virem, a chance disso ser uma intervenção efetiva é quase nula, né? Quando a gente junta esses pontos da credibilidade, com um profundo entendimento da realidade do outro e com as pessoas nitidamente entenderem que a gente quer ajudar, geralmente a gente consegue fazer esse papel que a Catiúcia falou, que é de, cara, eu sou considerado um trusted advisor, as pessoas vão começar a vir em mim e falar, a gente falou de fazer um M&A, alguém foi perguntar para a liderança do RH o que acha do movimento, qual que é a opinião, onde é que tem ponto de atenção, o que a gente tem que começar a ver agora, se a gente quiser fazer esse movimento de forma bem sucedida. Então, tentando fazer um resumão aqui das coisas que eu ouvi, dos insights que eu fui tendo ouvindo vocês, acho que é isso. Gente, muito obrigado, pela conversa. Quem tiver perguntas, se tiverem perguntas, agora é o momento. Se não, agradeço, Dé e Catiúcia, para não estourar nosso tempo. Acho que foi super boa essa discussão. Gosto muito de ter esses debates de temas complexos, com muitas cabeças pensantes juntos aqui, para a gente evoluindo ao longo do tempo. Obrigado por dividirem. Muito Muito obrigada. obrigada, Gui. E pessoal, que se quiser continuar trocando, adiciona a gente no LinkedIn, que a gente vai conversar bastante. Valeu, gente. Um beijo.